Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, 10 de abril e nesta manhã eu gravo para vocês o Desenve Notícias, edição única. Eu sou Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira. Todos os dias na Revolução Industrial Brasileira você tem o Desenve Notícias, que é um comentário meu a respeito de algum assunto econômico pertinente ao Brasil ou ao mundo, sempre com um viés assumidamente desenvolvimentista, ao contrário da mídia convencional, que deveria assumir o seu viés, assumidamente ou não, neoliberal. Mas vamos em frente. O tema do Desenve Notícias deste sábado, que terá edição única, é A Maré Virou. A maré já virou. E o que eu me refiro quando eu quero dizer que a maré já virou? Os tempos já são outros. Essa década, com esse evento drástico da pandemia de Covid-19, já colocou um outro paradigma para todo o pensamento e a prática, para políticas públicas, prática, portanto, da economia no mundo. E o Brasil, infelizmente, ainda não percebeu isso. Eu estou num esforço danado para tentar fazer todos os dias algum comentário que esclareça um pouco mais as pessoas a respeito disso e fure esse muro de contenção que esse pessoal colocou no Brasil para que não chegue no Brasil a essa tendência que é uma tendência, ainda que antiga, adaptada aos novos tempos, de política econômica, que é completamente contrária ao que o Brasil hoje tenta realizar. Eu vou me referir hoje a duas notícias que eu já vi agora de manhã e que são sinais. Veja bem, eu não estou dizendo que o que está nessas notícias deva ser aplicado ipsis literis no Brasil, mas são sinais da mudança de tempos. Uma delas diz o seguinte: o imposto sobre grandes fortunas ganha apoio na América Latina. A dívida pública da região em 79% em relação ao PIB, ainda usando essa medida ultrapassada, mas é a medida que ainda se usa, não é verdade? Foi elevada a 79% do PIB a dívida pública da região latino-americana como um todo, o que leva países como Chile, México, Colômbia, Argentina e Bolívia a começarem a propor ou discutir, antes de propor, medidas de taxação daquelas pessoas físicas que têm patrimônio avantajado. Então tem várias coisas aqui, eu vou deixar o link para vocês lerem, de como todos esses países que têm tradições políticas e tradições de gestão econômica bem diferentes entre si, como todos eles estão recorrendo ao instrumento da taxação, uma contribuição extraordinária em alguns casos, ou uma taxação, um aumento de alíquota do imposto de renda ou de imposto sobre patrimônio um pouco maior em outros casos. Seja como for, a tendência do que está acontecendo na América Latina nesse momento é olhar um pouco mais para os estoques de riqueza acumulados na mão de pessoas ricas, pessoas milionárias ou bilionárias, e exigir deles, através dos instrumentos legítimos do Estado, uma contribuição a mais para fazer frente aos desafios coletivos, sociais, que ficaram muito maiores numa região onde eles são já muito dramáticos, que é o caso da América Latina. Não há país na América Latina livre de pobreza. Talvez você esteja pensando, mas o Chile... Bom, aí eu vou dizer de novo, já confessei aqui algumas vezes, mas talvez você nunca tenha visto esse vídeo anteriormente. Eu morei no Chile por 4 anos. Então, assim, eu posso dizer para você que eu já vi pobreza no Chile. A pobreza no Chile existe. Você conversar com o chileno popular é uma experiência muito didática a respeito da existência da pobreza no Chile. Que forma que ela toma, qual é o tamanho da desigualdade social e econômica que existe naquele país e, afinal de contas, como ela também se degenera. Porque quando você tem as políticas compensatórias colocadas ali em prática, o Chile consegue impedir o avanço da pobreza. Mas o chileno de classe média alta, que vota na direita, vota nos liberais, eles acabam retirando essas paredes de contenção do avanço da pobreza, e a pobreza então começa a degenerar. Porque o problema da pobreza é que ela pode ser no máximo contida através de políticas compensatórias, bolsas, lá eles chamam de bono. Lá, Bachelet, por exemplo, é mestra em dar bono isso, bono aquilo. E ela contém o avanço da pobreza. E quando vem os liberais e tiram os bônus, a pobreza começa a degenerar, ela começa a se empobrecer ainda mais. Fruto de quê? Bom, fruto de um país que também carece de um projeto de país diferente daquele que teve até hoje. Um projeto de país, o Chile no caso, muito voltado ao crescimento do seu setor financeiro, ao crescimento das suas seguradoras, a pouco desenvolvimento industrial e a sentar em cima do ouro do cobre, que é de onde eles retiram a grande parte da riqueza nacional e que
Se não fosse o fato de ser quase todo ele controlado pela Codelco, que é uma empresa pública, aí dificilmente o Chile conseguiria ter sequer o padrão de vida que consegue garantir para toda a sua sociedade, que é um pouco melhor do que a média da América do Sul, pelo menos, mas ainda assim é insuficiente para poder dizer que é um país desenvolvido, que seja um país avançado, rico, etc. Não é. Não é. Tem ilhas de riqueza, como São Paulo também tem, como o Rio de Janeiro também tem, como Buenos Aires também tem, Cidade do México também tem, etc. Mas isso não significa que seja um país universalmente rico. Mas então vamos parar de falar do Chile. Só queria dizer que o Chile também está discutindo um imposto sobre fortunas de pessoas ricas para fazer frente aos desafios socioeconômicos trazidos, acontecidos em função da pandemia de Covid-19. E a segunda notícia que apareceu é de que, além dos países latino-americanos estarem discutindo essa taxação sobre pessoas físicas ricas, mais uma iniciativa do Joe Biden lá nos Estados Unidos é outro sinal de que a maré virou completamente. Além do plano de infraestrutura, além do plano de auxílio a pessoas e empresas, tudo isso em valores trilionários, não é, que eu já comentei aqui em outras vezes, que sinalizam claramente que a maré da economia neoliberal praticamente já está ultrapassada, ele agora propõe um acordo para taxar as chamadas Big Techs, trazer um imposto sobre as Big Techs, Apple, Amazon, Google, Facebook, essas empresas dos Estados Unidos que são as chamadas Big Tech, o oligopólio da tecnologia, não é verdade? Que está lá sediado ali no tal do Vale do Silício, lá na Califórnia. Muito bem, ele propõe não apenas uma taxação maior destas empresas nos Estados Unidos, como a eliminação dos paraísos fiscais. Vejam só vocês, ele propõe que todo o mundo comece a criar sistemas para auxiliar que essas empresas possam tributar, mesmo nos lugares onde elas não tenham presença física, olha que interessante, para poder fazer frente aos gastos que os Estados Unidos estão tendo também com todo esse plano de recuperação e redesenho da sua economia para o futuro. E aí vejam, o Biden então está dando um passo muito além do que até agora era discutido. Ele está propondo que em todos os lugares onde, por exemplo, o Google venda anúncios sem ter um escritório do Google, uma empresa do Google, não é o caso, por exemplo, do Brasil. Aqui existe o Google do Brasil. Então o Google do Brasil certamente já tributa, paga alguma coisa através de formulários internacionais para, nem que seja na remessa de lucros, eu não saberia dizer, mas certamente alguma coisa eles pagam para o governo dos Estados Unidos em função de estarem aqui vendendo anúncios no Brasil. Devem também pagar, tributar alguma coisa para o Brasil em função de estarem exercendo essa atividade econômica, esse serviço dentro do Brasil. Mas acontece o seguinte, na maioria dos países eles não têm escritórios, eles não têm empresas abertas. Na verdade, eles não têm uma empresa aberta em cada lugar. Então, mas vendem anúncios em cada lugar, através de empresas associadas ou através de transações internacionais. Eu não sei como serão os esquemas que eles fazem, mas fazem. Então, essas transações que estão entrando no caixa das Big Techs hoje, sem tributação, o Biden está propondo, então, um acordo mundial para que essas transações possam vir a ser tributadas. O fato é o seguinte, essas iniciativas, mais os planos os novos New Deals que estão acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e, obviamente, também muito seguindo a toada do formato chinês de política econômica, tudo isso mostra que nós já estamos em águas diferentes. Essa é a conclusão. E aí, claro que em cada lugar vai tentar realizar na prática da política econômica essa nova identidade, esse novo tempo, essa nova meta de fazer uma economia em que o público se reequilibra com o privado, em que o produtivo se reequilibra com o financeiro, em que, portanto, toda a lógica e a matemática dos investimentos precisa ser repensada, a lógica e a matemática da oferta de crédito precisa ser repensada e, portanto, tudo isso em cima de uma nova macroeconomia que seja uma macroeconomia diferente daquela do simplesmente deixar o mercado comandar. Tudo isso está acontecendo e é claro que cada país traduzirá esse novo tempo de alguma maneira que lhe seja adequada. Não haverá, nunca houve nem nunca haverá uma receita de bolo, mas é necessário
que a gente reconheça que no Brasil nós estamos muitas léguas atrás disso. Nós estamos ainda praticando o que era a ordem nos anos 90. A ordem essa que veio sendo progressivamente desconstruída e que agora termina de acabar de vez. Não é? A ordem do privatiza que melhora, a ordem do tributa menos, que necessariamente vai ter mais investimentos. Toda essa lógica da macroeconomia neoliberal que já está posta de lado no restante do mundo. É preciso, portanto, que a gente debata, traga mais vídeos, traga mais discussões, traga mais seminários para impedir que o Brasil continue aplicando uma lógica já ultrapassada quando o mundo inteiro está ganhando muita competitividade, muita produtividade a partir do retorno à macroeconomia do desenvolvimento. Claro que em cada lugar adaptada à sua realidade e, lógico, em todos os lugares adaptada ao mundo contemporâneo, com o seu paradigma técnico-econômico atual. Mas é uma macroeconomia do desenvolvimento. Voltou. Então é melhor que o Brasil aceite de uma vez e torne a fazer aquilo que já fez muito bem no passado e quando não fez muito bem também pagou o preço de não fazer muito bem, mas que é preciso saber filtrar as experiências e voltar a fazer aquilo que funciona. Sob pena, se não fizer, trazer mais e mais e mais sofrimento, mais e mais e mais perda de oportunidade, desperdício de gerações de brasileiros numa macroeconomia e numa ideia de política econômica que não tem resultado, infelizmente. Bom, era isso. O Desenho de Notícias de sábado termina aqui. Eu convido você para amanhã ver aqui na Revolução Industrial Brasileira o programa Brasil Razões para Acreditar. Todos os domingos aqui comigo, Fausto Oliveira, na Revolução Industrial Brasileira. Um abraço e até lá!